Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tam Pinheiro e este é mais um vídeo do canal Biografias e Afins. E hoje contamos com mais uma participação bem especial. Sim, vocês já conhecem essa carinha, vocês já conhecem esse sorriso? Estou botando a pedidos, o meu mesmo. Alexandre Monteiro, Não, muito obrigada por ter vindo. sempre um prazer. Prazer é meu, viu? Bom, E hoje vamos falar de mais uma figura musical maravilhosa. perfeita, diva mesmo, com D maiúsculo. E ela é a Rita Lee. Rita Lee, na verdade se chama Rita Lee Jones. Jones. É um nome bem diferente, né? Isto porque o pai dela é um norte-americano e a mãe dela é descendente de italiano, né? Exatamente. E então Jones, é por causa do pai dela, essa descendência dos Estados Unidos. Ela nasceu no dia 31 de dezembro de 1947. Então ela é capricorniana. Capricorniana com ascendente em aquário. Feito eu. Nós sabemos então. E feito David Bowie, Deus. Nós sabemos então muita coisa, né? Então a rebeldia, Não se adequa às formas, aos padrões. as regras, né? Isso Exato. quebra as regras, tanto Rita Lee como David Bowie, como Alexandre Monteiro. É aquela coisa, feito o filósofo Alfio é Teimoso dizia, regras são como louças, nasceram para ser É quebradas. verdade, não é? Eu acho que o povo conhece a Rita Lee rebelde, a Rita Lee quebradora de regras. Mas no livro é uma autobiografia, tá? Então foi escrita pela própria Rita Lee. Que tem a curadoria do presidente do fã-clube da Rita Lee, Então. que fica corrigindo algumas datas, alguns eventos e tal. Tem um nome, né? Como é? Ghostwriter é um nome que se dá nas editoras de escritores que são usados para corrigir alguns pequenos detalhes dos autores. Nesse caso da Rita Lee, ela colocou um nomezinho Phantom para ele, que é o fantasminha que vai aparecer durante o livro, corrigindo algumas coisinhas. Você Olha dá só. pra ver. Veja só que fantasminha legal. Ela mesma que desenhou, né? No caso. Exato. Então é bem interessante. O livro gira em torno dessa linguagem bem humorada, né? Sim. E até assuntos mais sérios que ela toca. Pra mim, a parte mais chocante foi quando ela sofreu um estupro, né? Ela era criança, foi uma pessoa que foi consertar a máquina de lavar Fazer uns reparos em casa. em e casa. tal. Só tava ela e a mãe e aconteceu isso. É um assunto... Ela era bem pequena ainda na época. Tanto é que ela não disse que não se lembra, que foi que a mãe dela e as mulheres que viviam com ela, que contaram depois pra ela, que era um assunto meio tabu, né? E realmente que é bem chocante. É bem pesada assim. E mesmo assim, eu achei ela falando de um jeito tão simples. Enfim, o livro ele tem o DNA da própria Rita Lee, né? Isso. Que quando você escuta as músicas, ela trata de tudo de uma forma bastante sarcástica. Ela tem um bom humor, assim, que é natural. Trata de tudo como uma leveza. E o livro tem exatamente isso. Não teria uma pessoa melhor para escrever esse livro do que a própria Rita Lee. Sim. Próprio da Rita Lee. Sim. O livro foi lançado em 2016, no fim de 2016. Em novembro de 2016. Então é bem recente. Você encontra facilmente nas livrarias, eu creio. Com certeza. A capa é bem interessante porque é como se fosse uma carteira de identidade dela. Porque realmente o livro é a identidade dela, ela contando a história dela, ela se abrindo para todo mundo que for ler o livro. E aqui tem uma imagem dela, já Hoje em nos dia, tempos atuais. Você percebe? Assumiu os cabelos brancos. Pois é, que ela disse que enjoou do cabelo vermelho, não quer mais. E eu tenho um cabelo vermelho por causa dela, viu? O que abre o livro é uma das composições dela. É minha música favorita. É uma música que sempre me emociona, que é Coisas da Vida. Mas é bem interessante, quando você lê a letra da música, no livro você percebe que é como se fosse um livro. Tem um comecinho, essa introdução, né? Quando a lua apareceu, não sei o quê. É uma narrativa, né? E tem o final. Qual é o final? Qual vai ser o final dessa história? Então eu acho bem interessante, que é como se fosse uma história contadinha, tal. Não poderia ter uma introdução melhor para a autobiografia da Rita do que uma própria música dela, que é tão abrangente, assim. Se você tiver num momento feliz da vida e você escutar essa música, ela combina. Se você tiver num momento bem fossa da vida, ela combina também. É universal. O livro começa muito ela contando
como era o cotidiano da casa dela, que ela chamava de o casarão. Por quê? E tinha um harém, que era o harém do pai dela. Por quê? Só existia o pai dela de homem na casa. Tinha a mãe, tinha a Rita, as suas duas irmãs. Ela é a mais nova de 3 irmãs. E tinha uma cuidadora também, que ficava cuidando das meninas, principalmente da Rita. E tinha mais uma que era amiga da família, da mãe da Rita. Exato. Né? Isso, amiga da família materna, que apareceu na casa porque... Como foi a história? Enfim, é uma história bem diferente assim, que ela apareceu grávida, alguma coisa assim, a mãe dela. Exato. Então ela foi criada com a família materna de Rita Lee, morou com a Rita, e aí ela vai contando as peripécias dos habitantes do casarão. Cada um tinha seu jeito, sua forma de pensar sobre a vida e viver a vida. O pai dela era um cara mais centrado, mas tinha assim uns nuances, mais liberal. Uma coisa que eu achei muito lindo na biografia, Rita contando que a mãe dela é pianista e quando ela era pequena, às vezes, enquanto o pai estava trabalhando, a mãe dela colocava o piano no meio da rua e começava a tocar para os passantes. Eu achei isso de uma delicadeza, uma poesia tão grande. É lindo. E assim, mostra muito como o pai da Rita era, porque ele era uma pessoa divertida, gostava muito da família, mas tinha aquela um pouquinho de frieza norte-americana. Tem uma certa frieza, um distanciamento, até porque ele também tinha sido ex-militar, né? Ele foi militar, ele era dentista também, né? Aí tinha todo aquele negócio de ficar nas regrinhas e tal. A passagem bem interessante é a Rita, o pai e a maconha, não é isso? Sim, ela que está sempre presente na vida da Rita. E é bem interessante, eu não quero contar porque eu acho... É spoiler, É spoiler, mas... Só basta saber que existe e vocês, se quiserem saber o que é realmente, vão ter que ler. Mas é bem interessante essa história. Eu acho que é uma reunião de crônicas, o livro. Porque é pequenas passagens, algumas histórias curtas, outras histórias mais longas. Então são crônicas da vida real. Sim. Avançando os anos mais um pouquinho... Uma coisa que eu acho interessante também no livro é quando ela começa a falar sobre os Mutantes, que foi a banda que lançou Rita Lee assim para o grande público, apesar deles não terem sido tão bem sucedidos na época. Isso. Mas os Mutantes foi onde tudo começou para a carreira da Rita Lee. E ela comentando que até hoje tem uma mágoa muito grande dos integrantes por causa disso. É justificável quando você entende a história. Ela foi expulsa da banda. Porque eles achavam que ela não era instrumentista o suficiente para a nova fase que a banda queria seguir. Que foi um fracasso depois que Rita saiu, né? Exato. Olha aí. Parece que o jogo virou, né, queridinha? Né? E ela guarda uma mágoa mesmo. A gente vê pelas palavras, do jeito que ela fala dos Mutantes. Do seu primeiro marido, que era um dos Mutantes, um dos irmãos Batista, que era o Arnaldo. Até porque ela teve relacionamento com os dois, né? Naquela época... Mas já estava lá mesmo. Então... Pois é, irmãos, estão tudo na família. Exato. Pessoa bêbada pega um pelo outro, não sabe nem quem é. Mas ela tem muita mágoa no coraçãozinho dela. É uma capricorniana mesmo. Exato. Sei bem. Então, é interessante porque foi a partir dos Mutantes que a Rita conheceu grandes nomes da época, que ainda hoje são Gilberto Gil. Os Mutantes foram apadrinhados, né, por Gilberto Gil. E Gilberto Gil, Caetano Veloso. Eles não foram muito bem aceitos popularmente porque era a época dos festivais. Eles tinham um estilo muito carnavalesco. Muito. Assim, a gente sabe que tinha... modo de se vestir. As músicas não eram o que estava acostumado. Não era nem o rock da Jovem Guarda, que era mais puxado para aquela linha Beatles, Rolling Stones em começo de carreira. E nem era uma linha mais psicodélica, era uma coisa no meio. Eles misturavam tudo. E o que eu acho mais legal, tanto dos Mutantes como na carreira solo da Rita, eles nunca se levaram a sério. Nunca. É isso que é mais legal, que torna mais divertida a coisa. Eles participavam no festival, sabiam que iam ser vaiados, sabiam que no mínimo eles podiam ser expulsos do festival. E eles iam mesmo assim, porque eles queriam realmente afrontar e mostrar. Exato. E como o Sérgio mesmo comentou já em alguma entrevista, que a vaia é uma melhor manifestação do que a indiferença. Era essa a filosofia. Caralho, isso é muito legal, porra. E tipo, é a filosofia deles, porque eles eram a contracultura da época e eles queriam mesmo causar. Eu acho que é a melhor palavra que eles queriam causar, né? Pois é.
E a Rita foi expulsa da banda Que, digamos de passagem, foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dela. Ela passou por algumas fases ruins e tal, lançou ainda algumas músicas nisso. Lançou um disco solo com uma banda chamada Celebrinas do Éder, Isso. que não deu Que certo. nome maravilhoso, gente. Celebrinas do Éden. Do Éden, isso. Do Éder, porra, beijo Éder, te amo. Celebrinas do Éden, que é um disco, digamos, ao vivo, que saiu recentemente, uma versão em LP, em CD também, você pode encontrar pelo Mercado Livre fácil, muito legal, e tem no YouTube também. E tem alguns embriões de alguns sucessos da Rita, do futuro. Então, presentes ali, você já anotava o DNA. Mas não fez muito sucesso não, né? Inclusive Nenhum. eles fizeram uma peça, não foi? É baseada no disco, mas também foi um fracasso. Exato. Rita, ela, como artista solo, só começou a dar certo mesmo quando montou a banda Tutti Frutti, Isso. que lançou o primeiro disco, que é Atrás do Porto Tem uma Cidade, mas que não aconteceu muita coisa. E quando a Rita lançou o Fruto Proibido, juntamente com o Tutti Frutti, foi que realmente ela começou a fazer sucesso, porque tinha músicas como Agora Só Falta Você, Luz del Fuego, Ovelha Negra, esse tal de rock and roll, foram todas músicas que se tornaram clássicos. Daí em diante foram só sucessos. E é até interessante que no final do livro você encontra toda a lista de todos os discos que ela lançou, desde os Mutantes até o último, que foi o Reza, em 2012. Exato. Então é bem interessante você acompanhar quando ela fala, a gente lançou tal disco, estava gravando as músicas de tal disco, ver as datas. É bem interessante. E muito legal também, tá lendo o livro, pega uma playlist no YouTube da Rita Lee pra ouvir no Spotify. É muito bacana você tá lendo sobre o período e escutando a música. É verdade. É uma experiência bacana. Super indico. Eu acho bem interessante, pra quem não sabe, a Rita foi presa durante a ditadura militar. Eu acho que era uma coisa meio óbvia que ia acontecer. Uma mulher que sempre bateu de frente contra aquela cultura popular, com letras bem desbocadas. Colocava a mulher como protagonista da própria vida. Pois vale é, ressaltar então isso- principalmente da vida sexual também. Isso despertava a ira dos ditadores, né? Dos conquistadores. Então ela foi presa. E ela estava grávida quando foi Estava presa. grávida do Beto Lee. Durante a prisão, ela começou a ter problemas e tal, de hemorragia. Ela quase perdia o filho. E ela só não perdeu porque apareceu um personagem inusitado na história. Um anjo da guarda dela, que foi a Elis Regina. Ai, gente, que maravilhoso. Eu me arrepio, só de falar. Que união maravilhosa, que perfeito. Por isso que... E o inusitado era porque, alguns anos antes, quando os Mutantes estavam começando a aparecer, teve um movimento Tropicália que trouxe a guitarra elétrica para a música brasileira. Isso. A Elis Regina, ela fez um caminho. protesto, uma manifestação contra a guitarra elétrica. Isso. A Elis Regina, a carreira de Elis Regina foi totalmente contrária, foi um caminho totalmente inverso. Era uma música mais popular, uma música mais... Posso dizer, uma música mais... músicas tristes, de forças. Tem umas Mas certas assim, músicas era aquela tristes. música popular que fazia sucesso na época, não que era ruim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Elis Regina maravilhosa, Elis Regina, sou muito fã. Pra mim a melhor cantora que teve do Brasil foi a Elis Elis Regina. Regina. E é bem interessante, porque a gente vê pouco falando da Elis Regina antes desse momento da prisão. Ela toca no assunto Elis Regina, até porque Elis Regina fazia parte dessa oposição ao tropicalismo, a guitarra elétrica e tal. Mas assim, toca pouquíssimas vezes o nome dela. E a partir desse momento a gente vê que existia uma amizade nos bastidores. Passou a existir, né? E é bem interessante, porque a Elis Regina, ela não gostava, ela já deu entrevista dizendo, eu não gosto desse tipo de música, mais ou menos assim. E ela Isso foi é ela que música, isso é salvou. barulho, estão acabando com a música brasileira. E ela salvou a Rita Lee. E na época que ela foi presa, a Rita Lee tinha começado a se envolver com O Roberto de Carvalho. que é o marido dela até hoje. Exato. E é também muito bonita quando eles conhecem de verdade o primeiro encontro. Exato, que o padrinho, assim, dessa história é ninguém mais, ninguém menos do que Ney Matogrosso. Em Mato Grosso. Até hoje, ele é padrinho de um dos filhos dela, se eu não me engano. Sim. E é bem interessante porque o Roberto tocava com o Ney Mato Grosso. Exato. Na época, a Rita compôs uma música pro Ney gravar chamado Bandido Corazon, um grande sucesso, que deu título a um disco do Ney chamado Bandido. Uhum. E foi quando teve essa aproximação que Rita tava lá num bar, viu a galera do Ney, né? Uhum. E tava o Roberto lá
também a Rita, nossa, que menino bonito. Quietinha. Exato. E aí eles marcaram um jantar na casa da Rita, no apartamento da Rita que ela tava morando. Isso foi pouquíssimo tempo antes dela ser presa. E aí, começou a rolar. E rola até hoje, né? E rola até hoje. Com lindos filhos, uma família Lindos. muito bonita. É até interessante, né? Porque muita gente tem a ideia de quem faz rock, quem faz essa música assim diferente, tem uma vida mais louca. E veja, Rita Lee, desde conhecer o Roberto até hoje é casada com ele. Na verdade, eles se casaram na década de 90. Exato. Mas sempre viveram Mas juntos viveram em casamento eterno, né? Pois é, Desde se é uma história conheceram. muito bonita. É sim. E é bem interessante. E a partir do disco Babilônia, que ainda foi lançado com Tutti Frutti, foi que Roberto Carvalho começou a se envolver mesmo musicalmente com a Isso. carreira da Rita Lee. O disco dos dois é bem interessante, é bem... Exato. A partir de 79, que teve o disco que ficou conhecido como Chega Mais, foi que o Roberto trouxe várias influências assim do que estava acontecendo no mundo naquela época, tipo, trouxe influências do Blonde, do Pretenders e colocou na música da Rita Lee. E Isso. assim a gente teve sucessos como a própria Chega Mais, Doce Vampiro, Mania de Você e só nesse disco, né? Fora os outros. E é muito interessante porque a Rita, no começo da carreira, era conhecida por fazer músicas que não eram populares. E hoje em dia são músicas muito populares, que fazem muito sucesso. Massificaram, né? É a mulher, até hoje em dia, que mais vendeu discos na história do Brasil. Que legal. Ela só perde, no geral, para dois artistas. Tonique Tinoco Isso. e Roberto Carlos. Em terceiro lugar, como artista que mais vendeu discos, vem Rita Lee. Tem uma história bem interessante, por falar em referências exteriores, musicais. Ela estava nos Mutantes ainda, e eles foram para a Inglaterra. Não foi isso? E a Rita, desde criança, sempre foi muito fã dos Beatles. Quem não seria, né? Acho meio difícil, alguém na época não sei. Exato. E a oportunidade de ir para a Inglaterra, ela já pensou, vou atrás dos Beatles do jeito que for, do jeito possível que for. E ela foi para a cidade onde tem a gravadora dos Beatles, onde tinha. E ela foi para a cidade que ela soube que eles estariam gravando lá, os Beatles estariam gravando lá. Algumas músicas, e era o Paul McCartney que estava lá. E ela foi para frente do estúdio, da gravadora, estavam lá um monte de gente, uma multidão de fãs, e ela lá no meio e tal, aí souberam que ele saiu pela porta de trás, e chegou lá, ele já tinha ido embora. E aí ela teve uma ideia, no auge da loucura dela, acho do ácido também. Já sei. Loucura de fã, né? Já sei o que eu vou fazer para guardar uma memória dos Beatles. Foi lá na maçaneta da porta e lambeu. Pronto. Que gostoso. Nossa. Minha gente, meti fã mesmo, não sei condições, né? Eu já fui fã de junho e joguei uma carta quilométrica pra eles, mas tudo bem. E é bem... É isso que eu já falei. São crônicas da vida dela. Enfim, é super ridículo. Você dá quantas estrelas pra ele? Eu dou 4 estrelas porque tem alguns errinhos assim de datas e tal, que mesmo passando pela revisão do presidente do fã-clube, ainda passaram desapercebidos, confundiram algumas coisas e tal. Quando vocês lerem, se vocês forem, vou dar um spoiler, se vocês forem fã da Elise, forem fã da Rita, vocês vão perceber o que é. Isso. Também, eu dou 5. É uma biografia, minha gente, muito legal. Eu confio mais quando é uma biografia. É estranho, mas eu confio mais quando é contada pela própria pessoa, pelo próprio biografado. Artista. Porque a gente, quando está escrevendo, pelo menos comigo é assim, a gente passa mais na emoção quando está escrevendo. Muitas vezes até sem perceber. Então eu acho bem interessante. Ela conseguia passar do jeito dela, como eu já falei, um jeito mais leve, mais caricato, um jeito bem interessante, coisas alegres, coisas tristes, momentos marcantes da própria história do Brasil e do país, como a ditadura militar. E eu gostei, eu dou 5 estrelas. Exato. E para quem quiser saber, também tem curiosidades sobre os problemas de Rita com álcool também, tá? Então, eu acho que é pré-requisito para todas as pessoas. Enfim, né? Enfim, a gente não tem problema com álcool. Inclusive adoramos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse mais novo vídeo. E
Então, um beijo. Amo vocês. Tchau.